Meus irmãos, hoje a nossa mensagem será baseada no Salmo 46, que eu vou ler agora, o Salmo do refúgio e da fortaleza. O Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 46. Para essa mensagem de hoje, eu peço licença para contar um testemunho particular, meu e da Lênia. Como vocês sabem, nós viajamos para visitar o nosso filho mais velho, a sua esposa e os filhos. Nós estávamos lá, visitando a eles, quando de repente nós todos, os 7, precisávamos sair do país por causa de questão de documentos. Isso era dia 20 de março, 21 de março. Nós precisávamos sair e só tinha uma possibilidade. A gente ficou sabendo que no dia 23 de março, a única possibilidade que a gente tinha, uma outra nação ia fechar as portas naquele dia 23 de março. Então, em 1 dia e meio, 2 dias, nós providenciamos uma viagem de 7 pessoas, uma família inteira e mais nós 2. Fomos para a cidade que era a única maneira de sair do país e ir para outros países. E a gente já tinha providenciado as passagens do transporte possível que nos levaria para o outro país. Quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos de uma maneira negativa, porque a passagem que a gente tinha reservado, pagado, ela tinha sido cancelada. Tinha sido cancelada por causa da pandemia, tinha sido cancelada porque os países estavam se fechando. Tinha amigos nossos acompanhando a trajetória, nosso itinerário. Esses amigos ficaram sabendo que existia uma outra possibilidade, num outro local, da saída de um transporte para o país que a gente pretendia ir. Só que o horário de saída desse transporte era dali meia hora. Aí nós saímos, voltamos, fomos para esse lugar que teria esse transporte, só que era do outro lado da cidade. Nós estávamos em 2 táxis por causa da quantidade de pessoas e de malas. Não foi fácil, maior tensão, sem saber se daria tempo ou não. Nesse mesmo itinerário, esses amigos que nos deram essa dica a respeito desse novo transporte,
nos mandaram um verso bíblico de Apocalipse 3:8 que diz assim: Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta. Nós recebemos esse versículo como a confirmação de Deus que daria certo. Só que quando nós chegamos ao local, nós tivemos que negociar a nossa saída. O transporte estava para sair dali 10 minutos, 15 minutos, quando nós chegamos, mas eles não queriam nos levar. Tinham medo de levar para o outro país e outro país não nos aceitar. Nós tivemos que ficar negociando porque aquele era o último dia. Era a última chance que a gente tinha de sair dali do país. Essa negociação demorou 1h30. Isso quer dizer que o horário daquele transporte foi atrasado e o transporte ficou ali esperando só a gente. E nós ficamos negociando. Enquanto a gente negociava, a gente ficava orando e falava para Deus que a gente não estava entendendo tudo aquilo. Estávamos presos, não tínhamos outra opção. Se não fosse essa, a gente não teria lugar para ir. Nós estávamos achando tudo aquilo sem sentido, diante de toda a providência que Deus já tinha dado para a gente. E agora, uma porta fechada. Mas o versículo falava que ele tinha colocado uma porta aberta. No final dessa negociação, eles resolveram conceder a permissão. E Deus mais uma vez provou que Ele é o dono de todas as coisas e que a porta que Ele abre ninguém vai fechar. E graças a Ele nós saímos dali e fomos para o outro país e fomos recebidos no outro país sem problema. O Salmo 46 fala de uma escalada de crise. Ele começa com a crise da criação. Ele diz que as águas tumultuam, espumejam. Ele diz que a fúria dessas águas quer mover os montes, quer transpor os montes, que as águas querem mandar em tudo aquilo que está na terra. As águas estão ruivosas, as águas estão raivosas, as águas estão transtornadas e parece uma crise contrária da criação. Na criação, Deus fala para as águas irem para os seus lugares e que a terra apareça. De repente, as águas querem tomar conta de tudo, contrário à criação de Deus. Isso mostra, parece que, um caminho inverso da criação que Deus fez. Deus do caos trouxe a ordem e de repente o cosmos está querendo ir da ordem para o caos. Uma revolta cósmica. A outra revolta que a gente percebe no Salmo é a revolta dos reinos e das nações. O versículo 6 diz assim: bramam nações, reinos se abalam. As nações, o poder político, as autoridades estão revoltadas contra Deus, e elas parecem que querem destruir o lugar de Deus, a cidade de Deus, a obra de Deus, a salvação de Deus. Só pode ter poder espiritual no meio, porque as nações não têm todo esse poder. É o poder espiritual, as hostes do mal, que quer dar essa reviravolta, quer fazer essa mudança e destronar Deus. Mas o pior que não acaba, no versículo mais para frente, fala também de um mundo em guerra, de um mundo que se revolta, o mundo da briga, o mundo da discussão, o mundo da separação, o mundo que não se entende. Então uma crise vai se juntando a outra crise. O cosmo, o poder político e o mundo todo. E tudo isso contra Deus, ameaçando a cidade de Deus.
É interessante que o Salmo 46, ele fala de uma catástrofe cósmica, de uma catástrofe universal, quando nós nem imaginávamos o que seria uma catástrofe. O Salmo já falava a respeito disso. Só que o Salmo fala dessas catástrofes de frente, sem medo. Ela enfrenta essas catástrofes. Porque assim como ela fala de uma escalada da crise, ela também fala de uma escalada do agir de Deus. O Salmo enfrenta a catástrofe de frente falando de Deus. O assunto do Salmo é Deus. Deus, no tumulto das águas do mar, providencia, fala, revela a presença de águas tranquilas, águas de paz de um rio que está na sua cidade. Essa água, de maneira diferente, é uma água que traz irrigação para as margens e traz vida para todos. Em contraste com a água do mar, que é água de morte, de destruição, Deus trata dessas águas com esse rio que está na sua cidade. Na questão da revolta dos reinos, das nações, do poder político e do poder espiritual, Deus fala que se levanta e faz ouvir a sua voz e todos se dissolvem. No caso da guerra, desse mundo que briga, Deus julga esse mundo e o julgamento dele é destruindo a guerra, destruindo as armas de guerra, lanças, arcos e carros de fogo. Deus destrói não só a guerra, mas Deus destrói tudo aquilo que são instrumentos da guerra. Ele fala basta, ele manda o mundo dos homens ficar quieto, pare. Assim como Jesus falou para o vento, para as águas, para a tempestade, fique quieto. E as águas se acalmaram, o vento se acalmou e a tempestade cessou. Assim como Jesus fez, Deus está falando também para esse mundo, fique quieto. Fique quieto, é um julgamento de Deus. É um julgamento que Deus traz. É uma palavra de basta. Deus põe termo a isso. Mas é interessante que o outro lado do julgamento é o rio tranquilo, a nova criação e também o cessar a guerra. Então é um julgamento, mas olha como é o julgamento de Deus. É um julgamento que traz a paz, que traz a proteção, que traz o novo, que traz o cessar da guerra. Na verdade, o que Deus mostra com tudo isso no Salmo 46 é o finalzinho quando diz: eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O mais importante do Salmo 46 não é a esperança futura que ele nos dá, ou a esperança na crise. O mais importante é que Deus revela a sua glória. Meus irmãos, essa é a última e mais maravilhosa notícia. Deus se manifestando e Deus sendo reconhecido pelo cosmo, por todas as pessoas, por todas as nações, por todas as autoridades, pelo poder espiritual do mal, que Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Deus é o Deus Supremo. Ele tem a glória verdadeira. Ele tem a glória única. O que isso pode nos ajudar? Lembrando do versículo de Apocalipse: eis que ponho diante de vocês uma porta aberta. Eu quero sugerir enfaticamente que o Salmo 46 é uma porta aberta colocada diante de nós, nós que somos crentes em Jesus Cristo, que confiamos no Senhor, que anunciamos a salvação. O Salmo 46 é a porta aberta de Deus para nós,
nessa época que vivemos uma crise mundial, que vivemos a pandemia. O Salmo 46 é o Salmo da igreja. O tempo todo ele fala na primeira pessoa do plural, nós. Então é um salmo não da pessoa, mas das pessoas que creem em Deus, da igreja de Jesus Cristo, da comunidade do Senhor. Enquanto os orgulhosos olham para essas palavras dizendo do agir de Deus, eles olham com ressentimento, com ódio, com desconfiança, com desdém desse poder, dessa obra, dessa presença de Deus. Os humildes ouvem o Salmo 46 como uma porta aberta de Deus, para que a gente entre e experimente hoje, já, desde já, nessa crise, algumas coisas que o Salmo nos traz. A primeira coisa, quando nós entramos por essa porta, nós percebemos que Deus lança fora o nosso medo, porque Ele é a nossa proteção, é o nosso refúgio. O Deus Supremo, o Deus de todas as coisas, mas também, ao mesmo tempo, o Deus de Jacó, melhor, o Deus de Jesus. O Deus Supremo é o mesmo Deus da graça, aquele que manda, que ordena, que é o chefe, mas é ao mesmo tempo que o Deus que perdoa, o Deus que nos traz lugar, nós humildes, o Deus que vem até nós. Então a primeira coisa que nós encontramos entrando por essa porta do Salmo 46 é que Deus é um socorro bem presente. Deus é o socorro vivo. Vamos entrar, irmãos. A segunda coisa que nós percebemos no Salmo é que quando nós entramos, nós temos possibilidade de ter uma verdadeira comunhão. Deus é o Deus do rio que corre em sua cidade, que irriga as margens, que traz vida, que traz fruto. É o Deus da vida plena, é o Deus da vida plena para sempre. Deus é o Deus de Jesus, porque o Salmo fala que Ele rompe amanhã para cuidar da sua cidade. Quem rompeu amanhã, vencendo a morte? Quem foi que trouxe a ressurreição como uma verdade? Então Jesus, na verdade, é esse rio, uma fonte a jorrar de vida, porque Ele ressuscitou, Ele é o Jesus vivo, e essa fonte nunca vai cessar, nunca vai diminuir sequer, ela sempre vai jorrar. Então, não a correria, a distração, ao suor, ao esforço, também, que a gente também antecipe essa vontade de Deus de se aquietar, de descansar nos seus braços. Não só o aquietar das nações, vamos antecipar esse aquietar e saber que Deus é Deus, tendo essa comunhão plena. A terceira coisa que nós encontramos quando nós adentramos essa porta, é que lá nós encontramos a verdadeira adoração. E aí nós dizemos não a qualquer outro Deus, o Deus eu, o Deus do mundo, o Deus falso, o Deus que traz idolatria. Nós dizemos não a todos esses deuses. Porque Deus, nós entramos lá por essa porta e Deus fala assim, venham e vejam, contemple, saibam que eu sou Deus. Eu sou. E aí a gente pode falar juntos, como crentes que nós somos. Ser exaltado, ó Deus, ser exaltado acima dos céus. Nós já podemos falar isso hoje, porque nós confessamos com nossos lábios e dobramos os nossos joelhos. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós podemos dizer para Ele, lá nessa cidade, ao lado desse rio, adentrando essa porta, reine, ó Deus, em todos os aspectos
da nossa vida. Nós que cremos nele podemos fazer isso hoje. É uma oportunidade que nós temos diante da crise da pandemia. Então, nós encontramos lá a proteção, nós encontramos lá a verdadeira comunhão, nós encontramos a possibilidade de adorá-lo em espírito e em verdade. E por último, quando nós entramos por esta porta, nós encontramos também que Deus nos fortalece, que Deus nos traz vigor. Quer dizer, não a antiga vida. Vamos aproveitar a pandemia, a crise, para mudar a nossa vida, para voltarmos ao normal diferentes, para voltarmos ao normal como cidadãos, cidadãs do reino de Deus. Porque nessa comunhão dentro da cidade, Ele nos fortalece. Fortalece para quê? Ele nos dá vigor. Vigor para quê? Para sairmos ao mundo como servos do mundo, servos de Deus e servos das pessoas do mundo. Chega de senhorio dos outros, de política e de outra coisa qualquer. Chega desse senhorio. Nós estamos precisando de servos, servos de Deus que servem ao próximo com amor. Ele nos fortalece, Ele nos aviva nesse sentido. Aí nós podemos nos tornar farol da salvação, nós podemos nos tornarmos testemunhas da vida nova que Deus oferece. Nós podemos, com a nossa experiência, o nosso testemunho, nossa vida, mostrar sinais do reino de Deus. Martinho Lutero acreditava que a passagem de Hebreus 12, 22 e 23 falava que essa cidade de Deus hoje é sinalizada, testemunhada pela presença da igreja no mundo. É a igreja que fala, que anuncia, que proclama essa cidade, a cidade da salvação eterna. A salvação de hoje, amanhã e sempre. A salvação em Jesus Cristo, esse rio de vida. Essa é a salvação do Senhor. Então, não mais a antiga vida, preocupados com esse mundo, mas fortalecidos e vigorosos para cumprirmos a missão de Deus. A santa missão de Deus a partir do rio. Então, meus irmãos, vamos hoje adentrar por essa porta aberta, o Salmo 46. Vamos hoje experimentar a proteção de Deus, nosso refúgio. Vamos hoje experimentar a comunhão plena, viva, com esse Deus que tem uma cidade que nunca se abala e que tem um rio de comunhão, de alegria, de paz. Vamos antecipar, entrando por essa porta, a verdadeira adoração ao Cordeiro com as nossas vidas. Vamos antecipar hoje, não amanhã, mas hoje, a missão de Deus de sermos servos. Jesus veio como servo e ele falou que os seus seguidores continuariam a obra sendo servos. E agora, como é necessário esse servir as pessoas, sem briga, sem partido, sem discussão, sem competição, sem se sentir vítima, mas trazendo a palavra de paz, de pacificação, a palavra que une, a palavra que serve as pessoas. Isso é um verdadeiro avivamento. Que Deus use esse tempo para avivar a tua igreja, a sua igreja. Que Deus use esse tempo para avivar as nossas vidas, nós que fazemos parte da igreja do Senhor. Termino essa mensagem repetindo o coro do Salmo 46. O Senhor dos exércitos espirituais está conosco. O Deus de Jesus é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos espirituais
está conosco. O Deus de Jesus é o nosso refúgio. E a última vez, o Deus, Senhor dos exércitos espirituais, está conosco. O Senhor de Jesus é o nosso refúgio. Vamos adentrar essa porta?